e fiscal. Aqui um exercício, né, uma questão de concurso, né, pela FGV. O enunciado diz o seguinte: de acordo com a contabilidade aplicada ao setor público, é importante compreender seus diferentes aspectos, de modo a interpretar corretamente as informações contábeis. Nesse sentido, assinar a opção que indica os principais instrumentos que refletem o aspecto patrimonial da CASP. Item A: balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Item B: demonstração das variações patrimoniais e demonstração das mutações de patrimônio líquido. O C: demonstração das mutações de patrimônio líquido e balanço patrimonial. D: balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa. E: balanço orçamentário e balanço financeiro. Das alternativas, a correta é balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Por quê? Porque indicam, ou melhor, a alternativa indica os principais instrumentos que trazem informações acerca do patrimônio, ou seja, refletem o aspecto patrimonial da CASP, né? Demonstração das variações patrimoniais, sim, mas demonstração das mutações do patrimônio líquido, não, né? Que é a DMPL. Não é o caso, né? Demonstração das mutações de patrimônio líquido e balanço patrimonial. Aí aqui também está errado, porque não é a DMPL. Balanço financeiro e demonstração dos fluxos de caixa. Não é a demonstração do fluxo de caixa. Não se está querendo saber qual foi a variação na disponibilidade financeira, né? Aqui é o aspecto patrimonial, os principais instrumentos. Cada demonstração contábil ou demonstração financeira, ela trata de determinada particularidade da contabilidade, né? Porque a contabilidade ela gera as informações, mas não de um modo aleatório, né? De um modo arbitrário. Ela gera por meio de uma estrutura técnica normativa, né? E as demonstrações contábeis, né, é exatamente a culminância desse processo de geração de informações, né? E cada demonstração contábil ela tratará de, de uma parte, né? Parte não no sentido de isolado, né? Mas uma parte do ponto de vista de uma perspectiva de entender as relações econômico-financeiras da entidade, né? Ou seja, o que se está, né, em variação com relação àqueles dados pontos, né? O balanço patrimonial, ele traz o quê? Ativo, passivo, né? Ativo circulante, não circulante, passivo circulante e não circulante, né? O patrimônio líquido, ele trata de quê? O patrimônio líquido é exatamente essa diferença, né? Mas o patrimônio líquido, você tem-se, né, contas, né? Tem-se aí reservas, né? Capital social, né? Enfim, isso dentro do conceito básico da estrutura do balanço patrimonial. No setor público, há distinções com relação a essa estrutura do balanço patrimonial, né? Então, quando a alternativa aqui coloca demonstração das mutações do patrimônio líquido, não é a demonstração do patrimônio líquido, ela não é um instrumento, né, principal para refletir o aspecto patrimonial, né? Porque se há uma variação no ativo, né, quando houve arrecadação de IPTU a mais do que no exercício financeiro anterior, bom, né, há um reflexo lá no balanço patrimonial e há um reflexo também no balanço orçamentário, né? Porque é receita do ente, né, público, e o balanço patrimonial porque aquilo foi incorporado, né, ao ativo, né, aquele recurso financeiro, né? Então veja que eu tenho duas demonstrações, mas o balanço orçamentário, que ele está ali evidenciando,
essa informação na ótica orçamentária, de receitas e despesas, enquanto o balanço patrimonial está evidenciando essa informação, né, à luz da incorporação, né, de um recurso financeiro, ou seja, do aumento do ativo, né, de seu ativo. Né. A DMPL, né, será uma modificação que não está relacionada à operação, né, principal, né, da entidade, né, em regra. Né. Então, a DMPL não necessariamente vai trazer informações, né, que refletem este aspecto. Então, quando se fala do aspecto patrimonial, é o quê? É o balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais. Né. Houve entrada de recursos, né, e houve saída de recursos, né, ou razão de despesa, por exemplo. Né. Enquanto outras demonstrações tratam à luz daquela estrutura, né, no caso, o balanço orçamentário, receita e despesa, o balanço patrimonial à luz da estrutura patrimonial, né, ao que o ente público tem em ativos e tem passivos, em obrigações, né, e não nas contas do patrimônio líquido, né, variações que, porventura, ocorram, né, porque aí não se está refletindo necessariamente a composição patrimonial em virtude da atividade principal da entidade. Né? Então, por isso que é o balanço patrimonial. Aí, voltando para cá, né? Aqui é o que? São os principais instrumentos. Né? Principais instrumentos. Patrimonial, balanço patrimonial e DVP. Né? Então, quando a questão diz aqui que é importante compreender seus aspectos de modo a interpretar corretamente as informações contábeis, né? Aqui fala o quê? Indicar os principais instrumentos. Então, é o balanço patrimonial. E isso se encontra lá no MCASP. Essa explicação eu dei para que não fique, o estudo não fique apenas restrito ao que é dito no MCASP, mas também procurando saber o porquê é considerado o principal instrumento que reflete esse aspecto, o balanço patrimonial, e não uma DMPL, né? Que o patrimônio líquido, como é o resíduo, né, e as mutações que ocorrem ali, né, suas contas, né, do patrimônio líquido, não refletem necessariamente, né, o que se tem na composição patrimonial decorrente da atividade principal da entidade, né, na entrada de recursos e nas suas saídas. Né, ponto. Né. E a DVP, ela caminha com o balanço patrimonial, né, das variações aumentativas e diminutivas. Né? E a demonstração de fluxo de caixa também não se aplica ao caso pelo mesmo raciocínio que eu empreguei também para avaliar a BNPL. Então, a resposta correta é a A.